Chão das Gerais. Apoio Cultural. Olá, estamos começando mais um dos nossos encontros semanais, trazendo muita informação para você, homem do campo. Confira só o que você vai ver no programa Chão das Gerais de hoje, que já está no ar. Com a entrada da quaresma, cresce venda de ovos e preço sobe. No nosso quadro de receitas, vamos aprender a fazer uma traíra sem espinho. Você vai saber os cuidados que se deve ter com tempestade de raios. No período da quaresma, é muito comum as pessoas substituírem o consumo de carne vermelha por ovos, mas é justamente neste período que cai a produção nas granjas, devido à menor luminosidade diária. Resultado, aumento nas vendas, mas também no preço da dúzia de ovos. A equipe do Chão das Gerais explica o porquê. Confira! O ovo é um alimento presente no cardápio do brasileiro. Atualmente, é reconhecido como uma importante fonte de proteínas e nutrientes. O país produz cerca de 32 bilhões de ovos ano e Minas Gerais é o segundo maior produtor de ovos do Brasil, de acordo com dados da Associação de Avicultores de Minas Gerais, Avimig. Nesta época do ano, a tendência é de aumento da demanda de ovos devido ao período quaresmal. Mas a produção tende a cair entre 5% e 10% por causa da luminosidade diária reduzida, também nesta época do ano, o que acaba prejudicando a postura das aves. O calor ainda influencia na mortalidade das galinhas. Temperaturas elevadas acima de 32 graus faz com que a ave beba mais água e ingira menos ração no calor. O reflexo, de modo geral, é uma queda na produção de ovos. E o pessoal, na realidade, consome mais um pouquinho também na época da quaresma, pela questão de substituir, né, vamos supor, talvez aí o ovo pela carne, quer dizer, substituir a carne pelo ovo, né, na realidade. Então, acredito eu que mais é questão de ser um pouco. E na época da quaresma, querendo ou não, é tempo de a própria natureza produz menos um pouco, né, do que na época normal, né? Então, nessa época, as galinhas se produzem menos do que na época normal. Com a quaresma, é comum, mantendo a tradição católica, muitas pessoas substituírem o consumo de carne vermelha por ovos, fazendo com que a venda de carnes caia em média 20%, principalmente às quartas e sextas-feiras. Você no período quaresmal, aí a senhora compra mais um pouquinho ou não? Compra, né? Porque a gente, igual por exemplo, a gente tem dias que a gente alimenta outros tipos de alimento, mas o ovo a gente come mais. O auxiliar de serviços, Rodrigo Santos, conta que gosta de manter a tradição na quaresma, substituindo a carne pelo ovo. A quarta e na sexta, já tradição católica, você já não come carne. Aí a opção é ovo mesmo, né? Ovo mesmo. Ovo mesmo nós comemos todo quarta e sexta na quaresma. Já é tradição de família, já? Isso, já é tradição de família. Percebeu que está um pouquinho mais caro aí hoje? Sim, hoje está mais caro, né, o preço. Mas mesmo assim acaba levando um pouquinho? Acaba levando para consumir. Diminui um pouco o consumo ou leva normal? Não, leva normal, só isso mesmo. Ovinho é bom, né? Combina com muita coisa também. Combina com muita coisa, feijãozinho, arroz. O ovo é um alimento que tem grande valor nutricional e compõe diversas receitas. Neste período de quaresma, nos sacolões e supermercados da cidade, as vendas crescem em cerca de 40%. O preço também subiu. O ovo vermelho, em média, está a R$ 5,48. O ovo branco, R$ 4,98. E o ovo caipira, a R$ 6,59. Na Ceasa Regional, a caixa com 30 dúzias do ovo branco, por exemplo, passou de R$ 75,00 para R$ 110,00 a caixa com 30 quilos. O ovo vermelho aumentou de R$ 95 para R$ 125,00 a caixa com 30 quilos. Já o ovo caipira alterou de R$ 5 para R$ 7,00 a dúzia, um crescimento de cerca de 40%. Apesar do preço mais caro, de acordo com o atacadista, o mercado está abastecido. Patos e região está bem abastecido em relação à questão de ovo? Não, está sim, está equilibrado, está com tudo sob controle, ainda tem bastante para ser servido para o pessoal na região. Estamos apresentando Chão das Gerais.
Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente. Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. Você que é produtor rural e gosta de fazer economia, não pode perder as promoções das lojas agropecuárias da Copatos. São ofertas imperdíveis para você cuidar melhor da sua criação. Confira. Bimec litro, vermífugo injetável, R$ 108,31. Kit Cipro10, antibiótico e bactericida, R$ 63,65. Multivitamínico Ertavita, meio litro, R$ 11,20. Spectra Master Vaca Seca, indicado para tratamento clínico da mastite, R$ 12,75. Vigantol 100 ml, composto vitamínico, R$ 62,85. Isocox litro, contra a diarreia negra em bovinos, R$ 726,55. Rilexine 250 ml, antibiótico para tratamento da mastite e pneumonias, R$ 192,15. São ofertas imperdíveis das lojas agropecuárias Copatos. Estamos apresentando Chão das Gerais. Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente. Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. E já que estamos no período quaresmal, que tal fazermos um peixe, ou melhor, uma traíra, só que sem espinho? Essa é a dica culinária no nosso quadro de receitas de hoje. Aproximadamente 1,2 kg de traíra sem espinha, 150 gramas de abobrinha italiana, 150 gramas de tomate, 100 gramas de cebola branca, 50 gramas de cebola roxa, 50 gramas de pimentão vermelho, 50 gramas de pimentão amarelo, 50 gramas de pimentão verde, meia colher de sobremesa de sal, meia colher de sobremesa de chimichurri, uma pitada de páprica defumada, uma colher de sopa de suco de limão, alho em pó, meia colher de sobremesa, meia colher de sobremesa de gergelim, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 5 gramas de cebolinha verde. Leandro, como é o preparo do peixe? Bom, depois do peixe já limpo, né? A gente vai passar para o preparo dos temperos para o peixe
começar a pegar os sabores dele, né? A primeira coisa que a gente usa seria o sal, né? A gente vai começar temperando com o sal, tá? Uma pitadinha de alho em pó. Vamos pegar um pouco de chimichurri e um pouco de páprica defumada. Tá? Você vai espremer o limão no peixe. Coloco um pouco de gergelim, né? Para dar um toque de sabor no peixe. E o azeite, que ele azeite vai ajudar no cozimento dessa carne, né? Por ser um saudável. Vou colocar um pouco de cebolinha. Mais um pouquinho de gergelim. Isso aqui agora vai para o forno com as verduras e com os legumes. O forno tem que estar em média de 230 graus por cerca de 20 minutos. Esse peixe já está pronto, tá? Geralmente eu coloco uma folha de papel manteiga para não agarrar o peixe no tabuleiro. Jogo um pouquinho de azeite e um pouquinho de água. Isso é para não agarrar o peixe na forma, né? Na hora que ele vai assando, ele resseca e acaba agarrando. Então agora que colocou o azeite, a água e o papel manteiga, eu vou colocar mais um pouquinho de azeite por cima do papel. Vamos colocar agora um pouco de verdura para assar esse peixe. A abobrinha italiana, tomate com casca, tá? Coloco cebola roxa e cebola branca e venho com pimentão verde, amarelo e vermelho. Vamos estar colocando mais um pouquinho de azeite por cima disso aqui, mais um pouquinho de tempero. Eu vou estar adicionando um pouco de água para ele não agarrar na frigideira, na forma. Bom, agora depois de temperado, né, o primeiro passo seria deixar ele descansar durante 10 a 15 minutos para que a própria carne do peixe pegue o tempero que a gente colocou nesse peixe, né? Depois de 10 minutos, a gente vai assar esse peixe no forno a 200 graus durante 20 a 25 minutos. É o que a gente vai fazer agora para vocês verem aí de casa. Pois é, gente, o chefe Leandro disse que 1,2 kg de traíra serve 2 a 3 pessoas. Então, bom apetite! Acompanhe agora o sobe e desce dos preços dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo fechou a semana sendo cotada R$ 142. O quilo do suíno vivo no estado a R$ 3,80. O quilo do frango a R$ 4. A saca de café tipo 6, bebida dura para melhor, na região do Cerrado Mineiro fechou a semana sendo cotada a R$ 450. A saca de feijão carioquinha no noroeste de Minas a R$ 95. A saca de soja no Alto Paranaíba a R$ 65. E a saca de milho, também no Alto Paranaíba, a R$ 33. Estamos acostumados com o tradicional azeite de oliva, mas você sabia que o azeite feito de abacate pode ser uma alternativa de fonte de renda, principalmente para o pequeno produtor? Opção saudável, ele é capaz de reduzir doenças do coração, prevenir catarata e cegueira noturna, além de ajudar no emagrecimento. De olho nesses benefícios, produtores rurais do sul de Minas estão investindo na cultura do abacate para a fabricação do azeite. A reportagem é do programa Minas Rural da Emater. Longe das mesas de muitas famílias brasileiras, o abacate foi criticado por muito tempo pelas gorduras e calorias, quando na verdade ele é um dos melhores alimentos fornecidos pela natureza. E de vilão a mocinho, a fruta deu uma reviravolta e voltou com tudo. Em Maria da Fé, na fazenda da Epamig, as experiências com o abacate levaram à produção de azeite. Ele produz, dependendo das condições de fabricação, um azeite finíssimo, de muito boa qualidade, comparado ao azeite de oliva. A densidade do azeite de oliva ela é um pouco maior que a densidade do azeite de abacate. A coloração
do azeite de abacate também é um pouco diferente do azeite de oliva. O azeite de abacate, em geral, ele é um pouco mais verde, porque ele é rico em clorofilas, né? Mas há uma questão que, na verdade, é uma similaridade que existe entre os dois, né? Que é o perfil de ácidos graxos. Ácidos graxos são os componentes, né, que dão a esse aspecto gorduroso da fruta do abacate, né? E os ácidos graxos são majoritariamente aqueles insaturados, que são considerados os benéficos à saúde do ser humano, né? O processo de produção do azeite é o seguinte: a variedade usada é o abacate avocado. Ele é menor e enrugado. É uma espécie de abacate melhorado, muito nutritivo, que ajuda a manter o coração em ordem, mas é pouco familiar no Brasil. Ele tem maior conteúdo de azeite e é o mais usado em agroindústrias. Antes de serem despalpados, os abacates são selecionados. A polpa é transferida para a moagem e depois para a batedeira a 50 graus. Quando o azeite aparece sobre a pasta, é o momento de levá-lo para a centrífuga, onde ele é separado da polpa. Se for preciso, ele é filtrado. Pronto, o azeite pode ser usado imediatamente. O ideal é consumi-lo até 8 meses, para que ele não perca nenhum dos benefícios. O prazo máximo para o consumo é de 12 meses. Por aqui, a sobra da extração do azeite se transforma em cosméticos, por meio de um processo artesanal. O azeite de abacate ele é rico em vitamina A, E, C, vitaminas do complexo B e aminoácidos. Por isso ele é muito utilizado em produtos para o cabelo, para a pele. E a composição química, as características químicas do azeite de abacate é muito parecida com da pele humana. Na fazenda experimental da Epamig, 250 ml de azeite de oliva sai ao preço de R$ 35, enquanto o de abacate sai a R$ 25. E de Maria da Fé, nós seguimos até São Sebastião do Paraíso. Por aqui, o abacate se transformou em mocinho há muito tempo. Ou melhor, há cerca de 30 anos. Quando quase ninguém dava nada para o abacate, o pai do Carlos investiu na lavoura. E a produção cresceu. E hoje eles têm 5 fazendas produtoras. São 500 hectares plantados, 400 em produção e 100 em formação. Ano passado, a gente colheu aí um pouco mais de 4.000 toneladas de abacate. 3.200 de breda e umas 800 toneladas de margarida. E esse ano é um pouco menos. O abacate também ele é uma planta bianual. Um ano ele produz, o outro ano ele produz pouco ou não produz. A gente vende desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará. Eles também investem em pesquisas e os abacates serão transformados em azeites. Para isso, o produtor investiu numa agroindústria. A meta é produzir 50 mil litros de azeite por ano, usando 500 toneladas de abacate de descarte. Serão 2 frentes, azeite para a mesa e azeite para a agroindústria de cosméticos. A fábrica segue as normas da Anvisa, tudo mecanizado, sem uso de químicos. Tem refeitório e vestuário para os funcionários. Do fruto do abacateiro, o abacate se aproveita tudo: a casca, a polpa e o caroço. A casca e a polpa desengordurada, que é depois que sai o óleo do abacate, a gente está, na verdade, estudando fazer uma farinha para alimentação animal. A gente atira no que vê e acerta o que não vê. O caroço de abacate tem uma super possibilidade de virar inseticida. Estamos apresentando Chão das Gerais. Cooperar é, acima de tudo, uma escolha. A escolha de estar presente na vida das pessoas o tempo todo. Na mesa do café da manhã ou no caminho para o trabalho. Na fazenda, ao lado de quem faz tudo acontecer. Ou na cidade, cuidando para que a matéria-prima chegue com qualidade até a indústria. Em todos esses momentos, escolhemos cooperar, crescer juntos. Pois aí está a nossa maior força, a união. Copados, sempre presente. Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. A diferença está nas escolhas. Cada escolha te conecta a um mundo diferente.
Descobrir esse mundo e compartilhar do seu modo é o que te faz único. Então você é único quando pensa diferente. Seja único. Seja Unipan. Unipan. Educação que transforma. Voltamos a apresentar Chão das Gerais. Com o período chuvoso, é comum as tempestades nessa época do ano, muitas acompanhadas por raios e trovões. Você sabia que o Brasil é um dos campeões em incidências de raios que podem causar danos ao patrimônio, prejuízo no campo quando atingem animais ou até agricultores, levando até à morte? No programa de hoje, a equipe do Chão das Gerais conversou com um especialista que nos dá dicas importantes para evitar o problema. Um raio é uma poderosa força da natureza, mas poucos realmente entendem exatamente o que é. Ele é eletricidade sendo descarregada a partir de uma nuvem. Nos últimos 6 anos, o Brasil registrou em média 80 milhões de raios por ano, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A formação do raio ela é um fenômeno natural, não tem como a gente prevenir a formação do raio. O que tem como prevenir ou tem como dar um melhor destino é para a descarga atmosférica em si. Isso é, se o raio encontrar um caminho para ele chegar à Terra mais rapidamente, ele vai utilizar. Daí o conceito que a gente tem do para-raio. Animais, normalmente em campos abertos, a gente não tem uma solução prática para que esses animais não recebam descarga atmosférica. No entanto, algumas situações elas podem ser feitas se você tiver animais em confinamento ou outros tipos de situações. Nessas, se tiver uma casa ou tiver uma estrutura abrigada, procurar colocar todos esses animais embaixo dessa estrutura e colocar um sistema de proteção contra a descarga atmosférica, um SPDA. Se esses animais estiverem em campo aberto, fazer com que esse campo aberto não tenha árvores ou algum ponto de maior altura que venha atrair esses raios, porque é dos animais se abrigarem debaixo das árvores enquanto está tendo uma tempestade de raios. E é justamente o oposto que deve ser feito, é procurar um local aberto e se agachar, no caso dos seres humanos, se agacharem dentro de um local aberto. Porque se você ficar embaixo da árvore e o raio atingir a árvore, muito provavelmente você vai entrar em óbito. Tiago Vieira é engenheiro eletricista e professor do curso de Engenharia Elétrica do Unipan. Segundo ele, a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa em termos estatísticos. É menor do que 1 para 1 milhão. No entanto, se a pessoa estiver numa área descampada, embaixo de uma tempestade forte, essa chance pode aumentar em até 1 para 1000. Entre 2000 e 2014, foram registrados no país 1.792 mortes por descargas elétricas, uma média de 120 vítimas anualmente no Brasil. Infelizmente, nós já tivemos casos aqui na região em que um agricultor acabou falecendo ao retirar leite na ordenha, a fazer a retirada do leite. Nesses casos, o correto é isso que você falou, é instalar para-raios também na residência? Sim, ainda mais
quando a gente está tratando de estrutura metálica, né? Ainda mais quando a gente está no meio do campo, que a gente não possui uma certa rapidez em levar ao médico, o correto é que em toda a parte do local onde está habitado ali o cidadão, né? O produtor rural, que ele tenha algumas torres espaçadas dentro da zona ali onde ele se encontra, da zona habitável, e essas torres tenham uma altura pelo menos uns 3 a 4 metros superior à altura da casa dele. Então, em cima da casa dele tem que ter um para-raio, em cima da ordenha, em cima de alguma outra edificação que ele venha a estar durante essa tempestade de raio. O para-raio nada mais é do que um caminho a qual o raio vai preferir escolher do que a residência em si. Então, se você não tiver esse para-raio instalado nessa sua residência, então é muito provável que um raio venha a entrar em contato com você ou com as partes pertencentes à estrutura, à habitação. O professor ainda explica que a corrente do raio pode causar queimaduras e a maioria das mortes é causada por parada cardíaca e respiratória. Em geral, as mortes e os ferimentos provocados por raios não ocorrem em situações em que as pessoas são atingidas diretamente, e sim pelos efeitos indiretos das descargas elétricas. Evitar mexer com aparelhos eletroeletrônicos durante uma tempestade de raios também pode ajudar nesse sentido. Nesse sentido, dependendo do tipo de aparelho, não existe um grande problema estar utilizando. Entretanto, outros aparelhos que estão durante a tempestade de raios conectados à rede elétrica, é bom que a gente retire esses aparelhos da tomada, porque se alguma descarga atmosférica acontecer perto de onde você se encontra e ocasionar um fenômeno de indução eletromagnética, pode ser que esse aparelho venha a explodir, pode ser que esse aparelho venha a danificar. Então, para a segurança do usuário e a segurança do próprio aparelho eletroeletrônico, é interessante que durante a tempestade de raio todos os aparelhos eletroeletrônicos sejam retirados da tomada. Celulares e outros não têm tanta importância, mas aparelhos que estão diretamente ligados na tomada, sim. No meio rural, os raios podem atingir árvores e cercas, vindo a matar animais que tentam se esconder da tempestade. E normalmente o pessoal faz a cerca elétrica, e a cerca elétrica é composta por um material condutor, pode ser o alumínio, pode ser um aço, e se o raio descarrega nessa cerca, essa cerca ela tem o papel fundamental de espalhar esse raio, espalhar a energia desse raio, porque o raio ele quer ir para a terra. Então, se você fizer uma cerca, é mais do que necessário que essa cerca possua aterramentos ou hastes de aterramento que sejam conectadas à parte metálica pertencente a essa cerca. Estas hastes de aterramento vão fazer com que, uma vez que o raio atinja a cerca, ele procure uma dessas hastes ou algumas dessas hastes para descarregar toda a sua energia na terra. Se não houver esses aterramentos, essas hastes de aterramento, o raio vai se dissipar ao longo de toda a cerca. E se algum animal eventualmente tiver encostado essa cerca, provavelmente ele vai receber uma pancada devido a essa descarga atmosférica. O profissional habilitado, capacitado, eletricista a executar um para-raio, ele tem que ser contratado juntamente com um engenheiro eletricista capaz de projetar o sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Os dois técnicos, né, o engenheiro e o técnico, se aliam para dar um produto de garantia e um produto muito bom para o produtor rural. Fazer o correto aterramento com profissional especializado em instalação dos chamados para-raios ajudam na prevenção de mortes. O correto aterramento, ele é uma parcela fundamental do sistema de proteção de descarga atmosférica. Quando a gente vai executar o sistema de proteção de descarga atmosférica, o aterramento já é calculado segundo a incidência de raios que vai ter naquela região e também segundo a carga máxima elétrica que esse raio vai ter. Porque se eu não tiver um correto aterramento, se eu não tiver um aterramento de maneira conforme, eu posso até ter um SPDA, mas isso vai influenciar
influenciar e vai ter consequências para os moradores. Isso é, um bom aterramento faz com que esse raio se disperse para a terra o mais rápido possível sem deixar consequência. E o programa Chão das Gerais de hoje fica por aqui. Se você quer rever esta ou outras edições, acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, e nós temos um encontro marcado sempre aos sábados, às 18h30 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Até lá! Thank you.